Bom, boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Como a Sara já iniciou a minha apresentação, eu sou Maria Fernanda, sou supervisora do NUGEP-NAC há pouco mais de um ano, e vou fazer minha autodescrição. Nesse momento eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estou usando uma blusa azul marinho, uma calça preta, e nesse momento eu estou na minha sala, aqui no Tribunal de Justiça, no Bloco B. Eu vou compartilhar com vocês o nosso material para ficar mais fácil para vocês acompanharem e para ficar melhor a explicação. Eu vou procurar a tela aqui. Tá ok? Vocês estão vendo? Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer que o objetivo desse webinário é passar para os usuários do tribunal, os usuários do PJE, especialmente, a forma de sobrestamento e levantamento dos feitos em virtude da formação de precedentes qualificados. A gente não vai exaurir a matéria, né, até porque não somos doutores nisso. A gente quer trazer de uma forma prática e objetiva o entendimento do que o NUGEP-NAC trata, e boa parte de vocês já tem conhecimento disso, mas a gente vai precisar trazer alguns tópicos para, ao final, a gente conseguir, juntamente com a Josi, trazer as tabelas processuais, os códigos, de forma que a gente minimize erros que têm acontecido atualmente de cadastro, falta de cadastro. Então, esse webinário foi de iniciativa da COSIST, juntamente com o NUGEP-NAC, e a gente está aqui para tentar ajudar o tribunal. Pensando nisso, a gente criou esses slides e vamos começar. De uma forma genérica, os precedentes, a gente está trazendo aqui, toda e qualquer decisão judicial ou súmula que possa servir para fundamentar a decisão futura. Diferentemente da jurisprudência, que traz entendimentos predominantes, né? Os precedentes podem ser qualquer decisão, inclusive uma decisão de um juiz, você pode utilizar aquilo ali como um precedente para formar uma convicção. Especificamente em relação aos precedentes vinculantes, o artigo 927 do Código de Processo Civil traz como de observância obrigatória, por possuírem eficácia normativa, os seguintes precedentes. Eu peço desculpa para vocês, eu estou grávida, então eu vou ficar um pouquinho ofegante, então vou precisar parar um pouquinho, mas está tudo bem. O artigo 927 nos interessa no inciso 3º, que trata dos acórdãos em incidente de assunção de competência, que são os IACs, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, que são os IRDRs, e os julgamentos de recursos extraordinários e especial repetitivos. Então, esses são os precedentes aos quais nós vamos nos vincular hoje, né, para passar para vocês a nossa intenção, o nosso objetivo. Quais são os precedentes qualificados? Então, a partir daquela leitura, são os IRDRs, IACs, a suspensão nos IRDRs, a gente também vai ver mais à frente, os recursos especiais repetitivos e os recursos extraordinários com repercussão geral. E quais seriam, diante dessa criação do sistema de precedentes pelo CPC de 2015, quais seriam os objetivos da utilização desses precedentes? De uma forma bem sintética, né, e objetiva, a gente traz aqui, o material vai ser disponibilizado para vocês, mas a gente traz um conjunto de adjetivos, né, para esse sistema. Seria principalmente a estabilidade, previsibilidade, continuidade e confiança do sistema jurídico como um todo. A gente sabe que hoje em dia, desde sempre, né, são muitas as decisões diversas em relação aos mesmos temas. Então, desde 2015, o legislador tem tentado instituir uma forma de adicionar mais estabilidade, segurança jurídica, isonomia às decisões. E, com isso, o sistema de precedentes, que ainda está sendo difundido na nossa comunidade jurídica, ele vem para sedimentar esse entendimento do CPC. Peço licença, só para tomar uma água. Então, em que momento
que vai haver a vinculação desses precedentes, no momento em que for publicado o acórdão que julga o paradigma. Por exemplo, um determinado recurso foi afetado como recurso especial repetitivo. No momento em que o julgador, o tribunal, né, o STJ, julgou aquele acórdão, a partir daquele momento ainda não há vinculação. No momento em que aquele acórdão for publicado com a decisão que foi tomada naquele paradigma, todos os tribunais inferiores e os julgadores, os juízes de primeiro grau e as partes, inclusive, vão ficar vinculados àquele entendimento. Como a gente falou lá na frente, são entendimentos vinculantes. Então, não é opcional. O juiz ou o tribunal ou a parte não quer aplicar. Não. Para não aplicar, a gente vai ter outras regras, né? A gente vai ter que ou distinguish, overruling ou overriding para poder afastar essa aplicação. Mas, de regra, tem que ser aplicada a partir da publicação. Esse é o entendimento do CPC, é a regra do CPC e é o entendimento da Comissão Gestora do GEPNAC. Depois vocês podem, a gente vai passear aqui pela nossa página, vocês vão ver que tem esse enunciado número 1 que trata justamente disso. Tanto que temos as consequências da não aplicação do precedente, ou uma aplicação incorreta. Hoje em dia se entende também que as partes, com o dever colaborativo do processo, têm o dever de aplicar, de sugerir a aplicação do precedente vinculativo, é uma obrigação da parte, sob pena de improcedência do pedido, ou mesmo uma rejeição monocrática do recurso, a depender, né, do tipo de demanda, e pelo julgador, se ele também não fundamentar a decisão dele de forma adequada, com base no precedente, justificar, fizer uma análise mesmo aprofundada da situação ao caso do precedente, pode vir a gerar uma nulidade daquela decisão e uma eventual ação rescisória, conforme a previsão que tem nos artigos aqui destacados, né, no CPC. Então, é de real importância a observância desses precedentes. Como eu disse anteriormente, para a gente afastar esse precedente, acredito que todos vocês já conhecem também, mas a gente está só destacando aqui como forma de cooperação, tem as técnicas de confronto, as de distinção e as de superação dos precedentes. Então, a gente tem o distinguishing, que é quando a parte vai dizer que não é aquele caso específico daquela matéria, não se aplica ao precedente qualificado, embora seja uma matéria bem parecida. A gente tem o overruling, é quando o precedente já foi superado totalmente, ele não se aplicaria mais a determinado caso também, e a parte pode vir justificando, ou o julgador. E tem o overriding, que é quando há uma superação parcial e não total. Então, havendo essas técnicas de confronto analítico, o juiz, o tribunal, as partes, a defensoria, né, o Ministério Público tem o dever e a obrigação mesmo de aplicar essas técnicas de confronto desses precedentes. Agora sim, vamos para a parte que nos interessa mesmo. Tipos de incidentes. Como a gente falou lá, o artigo 927 separou os precedentes que são vinculantes, são os precedentes que são hoje tratados pelo NUGEPNAC, à exceção das ações coletivas que a gente ainda não tem um sistema muito próprio para poder controlar isso, mas vamos nos ater aqui aos pontos que tem no artigo 927. O primeiro, recurso especial repetitivo. A previsão dele está no 1036, todos sabem, relevância da questão federal, e além disso tem que haver uma multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica controvérsia. Então, para se criar um recurso especial repetitivo, se afetar aquele tema, tem que haver essa combinação de fatores. E como que é feita essa escolha? Pode ser feita tanto pelo tribunal, STJ, como pelo próprio julgador. Pelo STJ, a previsão está no regimento deles, e quem julga são as seções, né, e as cortes especiais, e os recursos representativos de controvérsia, que seriam as seleções feitas pelo próprio julgador, pelo próprio tribunal de origem, no caso, a gente nomeia como representativo de controvérsia. Tem aqui no 256 do recurso,
do regimento interno da STJ, e tem uma previsão que a gente vai ver mais à frente, que o CNJ estabeleceu em relação aos grupos de representativos. Então, tanto quando o tribunal faz essa seleção desses recursos repetitivos, representativos de controvérsia, na verdade, ou se um recurso já tiver em tramitação, eles vão se tornar, esses recursos especiais repetitivos, vão ganhar um número de um tema lá no STJ, o STJ vai fazer esse cadastro com o número desse tema, e a partir daí, nós aqui dos tribunais inferiores vamos ter que obedecer aos comandos que vierem a partir de cima, né, do STJ. E aí é feito todo o registro, nós fazemos o registro no BNP, a parte da informática aqui do tribunal faz os cadastros do PJE, e essa parte já é da JUS, eu não posso adentrar nisso, mas assim, é para vocês entenderem como que é esse trâmite, né, até chegar à afetação de um tema. Da mesma forma, a repercussão geral. Quando houver relevância da questão constitucional e a multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica controvérsia, pode haver a afetação de um tema em repercussão geral pelo STF. O julgamento é feito pelo plenário virtual, da mesma forma como a gente faz com os demais incidentes, a gente registra no BNP. O que é o BNP? Não sei se eu falei. É o Banco Nacional de Precedentes, criado pelo CNJ. Então, nesse Banco Nacional, a gente consegue ver todos os temas que foram afetados, todos os julgamentos de todo o país. Por isso que é importante que o registro seja feito de uma forma correta. E no caso da repercussão geral, os paradigmas são ou recurso extraordinário, que pode, inclusive, ter cabimento nos juizados especiais, ou recurso extraordinário com agravo, né? Trazida essa questão de direito, sendo ela destacada ou não pelo tribunal de origem, pelo julgador de origem, ela pode ser transformada em repercussão geral pelo próprio STF. Além desse, nós temos o incidente de assunção de competência, que ainda não é tão explorado pelos tribunais. Aqui no nosso tribunal a gente não tem nenhum incidente ainda. Eles foram instaurados, mas nenhum foi admitido, porque os requisitos são bem específicos. Eles têm que... primeiro que não pode haver repetição de múltiplos processos, isso aí é para o caso do IRDR. Tem que haver uma grande repercussão social e uma relevante questão de direito. Então, isso vai depender do olhar dos julgadores, do tribunal. E os requisitos estão ali a partir de 947, havendo a presença desses requisitos, a corte, no caso aqui as câmaras de uniformização, vão admitir esse incidente, vão trazer para si o julgamento daquela questão que foi objeto de uma apelação, né? Aqui no tribunal, por exemplo, é uma apelação. No momento em que aquilo foi observado que há essa relevante questão de direito com essa repercussão social, o próprio relator, ou as partes, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, podem suscitar esse incidente, falar, opa, quem vai julgar isso aqui é a Câmara de Uniformização, não somos nós. E aí vai para a Câmara instaura esse incidente, vocês instauram esse incidente, a Câmara observa se tem realmente os requisitos, em sendo admitido, vai seguir o trâmite do CPC, e não sendo admitido, como é o caso até hoje, volta para a turma julgar. Passando para o próximo, que é o principal hoje aqui no nosso tribunal, é o IRDR. Ele tem rito próprio também, no 976, e ao contrário do IAC, nós precisamos de uma repetição de processos com a mesma controvérsia. E além disso, a gente tem que ter esse risco de ofensa a essa isonomia e à segurança jurídica. Então, casos práticos, né, em que a gente observa várias demandas repetitivas mesmo, não matérias fáticas, mas matérias de direito. E a gente vai observando que o tribunal vai julgando, cada um julga de uma forma, cabe ao julgador ou alguma parte, as mesmas partes que a gente citou, né, os mesmos legitimados dos outros incidentes, cabe a eles instaurar esse incidente de o IRDR. Isso vai facilitar para o tribunal, vai trazer todos aqueles objetivos que a gente mencionou no início, vai trazer uma coerência, a estabilidade, vai trazer segurança jurídica para as partes,
se aquele incidente for julgado pelo tribunal e houver uma uniformização daquela matéria. Então, ainda que não seja da forma como a gente espera, não seja a seu favor, havendo uma definição em relação àquilo, há uma estabilidade daquelas demandas. Então, o nosso pleito hoje, aqui no GEFNAC, é que em vocês, os usuários, né, assessores, oficiais de gabinete, os próprios julgadores que perceberem essa repetição de demandas e havendo todos esses requisitos necessários, que se instaure o incidente. Não precisa ser nada complexo. É algo que a gente precisa trazer, né, culturalmente para o tribunal, para a gente tentar imprimir aqui todos esses objetivos que foram instaurados pelo novo CPC. Então, fica aqui o nosso pleito. Em relação ao IRDR, ao IAC também, né? Mas o IRDR é mais comum. E hoje nós temos 20 IRDRs que foram admitidos e julgados pelo tribunal. Deixa eu ver. Em seguida, o último que nós vamos tratar é a suspensão em IRDR, que pode ser apreciada tanto pelo presidente do STJ como pelo presidente do STF. Como o IRDR é um incidente de questão local, ele só vale, o entendimento nele firmado vai valer em âmbito local, aqui no caso do Tribunal de Justiça. Se algum outro tribunal ou alguma outra parte perceber que aquela questão de direito deve ser estendida em nível nacional, eles podem pedir a suspensão de todos os processos que tratem dessa mesma demanda aos presidentes, né, de onde tiver, da respectiva competência, pedir para que haja a suspensão dos demais processos que tratem da mesma matéria. E aí seria, no caso, essa SRDR. Não é muito comum da gente ouvir, mas ela é bem utilizada. Nos boletins a gente costuma divulgar bastante. Pronto. Tratados os precedentes, a gente vai para a regra do sobrestamento. Como a gente disse, para a regra geral de sobrestar, tem que haver um sobrestamento, tem que haver uma ordem de sobrestamento por parte do relator, ou do órgão julgador, do recurso paradigma. Eu não posso simplesmente, o recurso foi afetado, como o recurso especial repetitivo virou tema número 1000. Se naquele momento em que ele foi afetado e admitido, o ministro relator não determinar o sobrestamento dos processos que tramitam nas instâncias inferiores e tratem da mesma matéria, se ele não determinar o sobrestamento, não tem por que sobrestar. A gente só vai sobrestar quando houver aquela ordem específica, e sempre vem. Quando não é para sobrestar, costume colocar, entendo irrelevante o sobrestamento dos demais recursos que tratem da mesma matéria. Então, a gente tem que aguardar essa ordem de sobrestamento, né, essa manifestação. E, com base nisso, a Comissão Gestora do GEFNAC também editou 2 enunciados, estão na nossa página, eu aconselho vocês a visitarem a nossa página depois para para sedimentar esses entendimentos. Tudo que eu falei está aqui, ó, não há necessidade de sobrestamento, quando não houver, as hipóteses em que houver omissão, né, quando eles falarem que não precisa sobrestar, e continua recomendável a apreciação de liminar, né, independentemente de ordem de sobrestamento, porque aí é um caso de perigo iminente, né. E o dessobrestamento, como eu falei para vocês anteriormente, a partir da publicação do Acórdão Paradigma. Essas informações, todas elas constam dos nossos boletins semanais, que chegam para vocês por e-mail toda sexta-feira. A gente coloca, inclusive, os códigos, a gente coloca não apenas o entendimento, a gente tenta colocar tudo da forma mais objetiva e mais explicativa possível para vocês. E lá a gente coloca, separa por publicação, separa por os temas por trânsito em julgado, julgamento, afetação, e aí a gente sempre coloca o que deve ser feito a partir daquilo ali, de acordo com o que a gente segue, que é o CPC e essas orientações, né, os enunciados da comissão gestora. Explicados
explicado isso que, a respeito dos precedentes, o momento de sobrestamento, momento de dessobrestamento, agora eu gostaria de falar para vocês sobre o NUGEP-NAC. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não tem a ver com o núcleo de audiência de custódia. Na verdade, é um núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas que foi criado pelo CNJ em 2016, e posteriormente, em 2020, foi inserido no núcleo de ações coletivas, anteriormente se chamava NUGEP, e a partir de então virou NUGEP-NAC. Até hoje, a gente está aguardando o CNJ implementar as novas regras, as regras sobre essas ações, esse núcleo de ações coletivas, de que forma que a gente tem que divulgar, de que forma que a gente tem que gerenciar essas ações. Até esse momento, a gente tem se concentrado nos precedentes qualificados e estamos aguardando essa orientação do CNJ. De todo modo, continuando aqui, nós estamos vinculados à presidência e temos uma comissão gestora formada por desembargadores que são integrantes da comissão de jurisprudência do TJDFT. Uma vez por mês, nós nos reunimos para atualizar, para trazer novidades e para ter essa troca, né, de informações. E dentre as atribuições do NUGEP-NAC, o que eu vou trazer para vocês, a principal delas é gerenciar informações sobre esses precedentes qualificados e ações coletivas que eu expliquei para vocês. Atualmente, o NUGEP-NAC dispõe de poucos recursos tecnológicos, a gente está avançando nisso, mas a gente tem feito o controle muito manual. Temos uns painéis que foram desenvolvidos, eu vou mostrar também, mas sempre foi feito de uma forma manual. A nossa ideia é que, difundindo esse sistema de precedentes nas varas, nos tribunais, nas turmas, a gente consiga desenvolver outras ferramentas e acompanhar de uma forma mais proeminente, né, esse gerenciamento. Então, a gente tem que alimentar, além de gerenciar essas informações e divulgar para vocês, a gente tem que alimentar esse Banco Nacional de Precedentes criado pelo CNJ. Ele está vinculado ao PJE, por isso precisa ser alimentado de uma forma correta também pelos usuários do PJE. Nós temos que alimentar o Cadastro Nacional de Ações Coletivas, denominado CACOL. Esse a gente ainda não está conseguindo, porque ainda não temos as ferramentas necessárias. A gente gera também os processos administrativos via SEI, acompanhamos esse julgamento dos precedentes qualificados e divulgamos essas informações, seja por e-mail, seja pelo Teams, seja pelos boletins que saem toda semana. E aqui nós temos, vou passar para vocês. Deixa eu ver meu tempo aqui. A página do NUGEP-NAC fica no site do Tribunal de Justiça, lá na parte de consultas. Tem um boletim, mais à frente eu vou mostrar, informações sobre esses IRDRs, os IACs e os grupos de representativos, tabelas de movimento processual e o nosso painel atual de precedentes qualificados, que é um painel de Power BI. A gente traz também o link de acompanhamento dos precedentes qualificados do STF e do STJ, que também são bem completos. E aqui nós temos o boletim. Não sei se todos vocês já viram. Eu aconselho a guardar, a ler, a memorizar, ou ter como um manual esse boletim, porque a gente traz bastante informação e essas informações são muito úteis para o cadastramento dos registros, né, no PJE. Aqui temos, ele está passando rapidinho, mas a gente consegue acessar aqui nesse link. Nessa página nossa, a gente também tem a tabela dos movimentos processuais. Então, eu estou com dúvida, saiu algum entendimento que eu não sei, foi publicada uma decisão em RDR. Eu preciso fazer alguma coisa? Posso consultar essa tabela aqui, que vai me ajudar a fazer o cadastro correto. Temos também, como eu falei, as informações sobre os IRDRs e os IACs, os admitidos, até hoje foram 20, admitidos e julgados. Hoje em dia
são 20, a gente tem apenas 2 pendentes de apreciação, ainda se vão ser admitidos ou não. Eles estão ainda conclusos. E aí temos essas informações sobre GR. O que é GR? São os grupos de representativos. Esses grupos de representativos, como eu falei lá nos recursos repetitivos, nos recursos especiais repetitivos e extraordinários repetitivos, o tribunal, o STJ ou o STF podem afetar, se eles entenderem que aquele recurso enviado de forma aleatória, eles podem afetar aquilo a um determinado tema. Só que nós também podemos fazer podemos ter essa mesma atribuição. De que forma? Foi observado manualmente, ainda que a gente não tenha um sistema de inteligência artificial, que há várias questões se repetindo nos recursos, são recursos similares, a gente pode sugerir, né, aí no caso é o julgador, o tribunal, que vai enviar, né, STF ou STJ, ou o próprio juizado especial, sugerir que aqueles recursos, tem que selecionar pelo menos 2, cheguem aos tribunais superiores como grupos de recursos representativos de controvérsia, chamados RRCs. E aí, na própria decisão de recebimento do recurso, o julgador pode colocar, destacar aquele recurso como RRC. Então, tem que ser destacado ele, mais um. Aí a gente vai, o GEPNAC tem que ser informado disso. Hoje também a gente não tem uma outra forma mais prática de se fazer. O NUGEPNAC tem que ser informado para que a gente crie um número sequencial e lance esse número sequencial tanto no PJE como no BNP. Hoje nós temos 4 GRs, todos eles vinculados aos juizados especiais. Os juízes selecionaram os recursos, informaram no GEPNAC que a gente criou esse número, informamos as áreas técnicas, cadastramos e gerenciamos essas informações no BNP, e depois a gente disponibilizou essas informações aos usuários específicos. Então, a gente mandou e-mail informando que foi criado um número, GR número 1, em relação à matéria tal, destacada nos recursos tais e tais. Isso não quer dizer que necessariamente o STF ou o STJ vão receber aqueles recursos como representativos de controvérsia. Eles podem receber, ou podem negar segmento, ou podem receber simplesmente como um recurso comum. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E sempre eles têm pedido, quando eles selecionam alguns recursos aleatoriamente, eles mesmos, eles pedem para os tribunais de segunda instância que encaminhem, se houver, mais recursos que possam atender aqueles requisitos. É muito difícil preencher os requisitos que eles querem, mas a gente pode tentar, né, de uma forma que esses recursos recebam um número e, em seguida, possam ser julgados de uma forma repetitiva para a gente tentar uniformizar a matéria. O que tem que ser destacado aqui é que se os tribunais superiores afetarem esse grupo de algum recurso desses, algum GR, quer dizer, se tornar algum grupo de representativo, e, em seguida, os processos sobrestados, que estavam sobrestados, eles vão passar a tramitar, vão ser controlados pelo tema, não mais pelo GR. Então, subiu o RRC, o grupo de RRCs. Enquanto ele estiver pendente de apreciação do Tribunal Superior, ele vai ser cadastrado como GR, Grupo de Representativo número 1 do Tribunal de Justiça. No momento em que ele for afetado a algum determinado tema, ganhar um número lá, ele vai passar a tramitar no PJE com o número do tema. Então, não vai ser mais pelo GR. Tá? Isso é bem importante, porque a gente precisa dos dados corretos em relação aos temas para poder gerenciar e divulgar as informações corretas. Aqui é o nosso painel de precedentes, também está na nossa página. Ele é bem simples, ele é bem intuitivo. Vocês conseguem consultar por tema, por tipo de precedente, por ano, né, ou mês. A gente consegue hoje colocar o número dos processos, a data de sobrestamento, de julgamento. Ainda não temos a informação das varas, mas em breve vamos conseguir colocar. Além disso, a gente tem andamento, de forma a melhorar as atribuições do GEPNAC e tentar difundir ainda mais essa cultura dos precedentes qualificados.
a gente está com um projeto de integração maior do PJE com o Banco Nacional de Precedentes. Hoje, os usuários do PJE que mexem, e a Josi vai explicar isso com maior propriedade, no momento em que vocês inserem os dados ali, eles já vão para o BNP, não de forma imediata, mas eles vão para o BNP. A nossa ideia com essa integração maior e com o novo BNP que o CNJ está lançando é que haja uma interação automática. Então, a probabilidade de haver erros, né, ou de haver um atraso nesses dados, na divulgação desses dados, vai ser bem menor. E, além disso, a gente tem feito melhorias no PJE por meio de etiquetas, de inserção de bloqueios, né, para que não haja arquivamento de processo sem haver o dessobrestamento, ou que não haja, ou para evitar que não haja um sobrestamento quando ele deve ser feito. Isso tudo tem sido feito em parceria com a Coordenadoria de Processo Judicial Eletrônico e com a Assessoria de Ciência de Dados. E uma outra inovação que a gente está buscando também é a implementação de um sistema de inteligência artificial para auxiliar a identificação dessas demandas repetitivas no âmbito do tribunal. Então, chegando uma petição, o advogado, né, dando entrada nessa petição no PJE, uma AT vai automaticamente ler essa petição e ver se há algum IRDR em andamento em relação àquela petição. Se houver, ele vai colocar uma etiqueta e automaticamente a parte vai ver aquilo ali, que existe um IRDR, já existe um entendimento pacificado sobre aquela matéria, e aí ela vai tomar as vias corretas processuais, né, em relação àquele processo. E a nossa ideia é que futuramente, depois que esse sistema se torne realmente inteligente em relação a essas demandas, a gente consiga expandir para os demais tipos de incidentes e recursos. Então, alcançando até os recursos repetitivos e as repercussões gerais. E, além disso, por fim, para encerrar minha parte, a gente tem também esse projeto de criar um painel de ações coletivas para gerenciar especificamente as ações coletivas, mandado de segurança, ação civil pública e por aí vai, né? Então, é uma demanda que a gente quer muito concluir, a gente sabe que vai ajudar, porque vai ser uma orientação muito forte dentro do tribunal, mas ainda estamos engatinhando um pouquinho nessa parte. Mas, de toda sorte, até aqui a gente tem tentado evoluir, tem tentado trazer para vocês informações suficientes para que vocês possam inserir os dados corretos, para que essa cultura de precedentes realmente se instale aqui no tribunal e que a gente consiga ver os efeitos disso a médio e longo prazo, dessa segurança jurídica, isonomia de entendimento, né? E com isso eu concluo a minha parte. Eu agradeço a presença de todos. Eu espero que os esclarecimentos tenham sido suficientes. Me coloco à disposição para o que for preciso. E eu passo a palavra agora para a Josi continuar em relação à parte dos registros que devem ser feitos no PJE. Muito obrigada. Obrigada, Maria Fernanda. Está dando microfonia, né? Agora foi. Vou compartilhar. Bem, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Josilene, trabalho aqui na COSISH, vinculado ao Gabinete da Corregedoria. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos escuros, uso óculos de grau com uma armação na cor vermelha e estou vestindo um vestido na cor bege. Estou no ambiente do tribunal. Vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Aliás, antes de compartilhar, deixa eu só colocar para...
Em relação à questão dos precedentes qualificados, além das demais suspensões, como identificar essas informações com dados das tabelas processuais, né? Tanto em relação ao sobrestamento, dessobrestamento, quanto suspensão. Em relação ao sobrestamento, existe uma lista de movimentos, uma relação de movimentos de decisão na tabela de movimentos do CNJ, tá? Então, todos os movimentos de sobrestamento e suspensão estão disponíveis nessa tabela sob o código 25. Especificamente em relação ao sobrestamento, nós temos aí vários movimentos, dentre eles o que identifica o incidente de resolução de demandas repetitivas, o recurso especial repetitivo, tá? E o recurso extraordinário com repercussão geral, além dos demais. Todos também disponíveis na página da tabela de movimentos. Então, lá, quem tiver curiosidade, eles estão disponíveis aqui, sob o código 25. É possível observar tanto em relação aos movimentos de sobrestamento quanto de suspensão. E se vocês clicarem sobre a descrição ou sobre o código, vocês podem observar também, vou colocar aqui sobre o 11975, por exemplo, podem observar o glossário. O glossário do movimento, ele costuma trazer ou a letra da lei ou o caso de uso do movimento. Então, é um movimento de suspensão ou sobrestamento sob o código de decisão magistrado, tá? Então, está disponível para registro pelos magistrados e assessores associarem aos modelos. Lá no PJE, esses movimentos, eles ficam disponíveis nas tarefas de minutar decisão, eu trouxe aqui só minutar, mas também está disponível na tarefa de registrar decisão, tá? Eu trouxe só um exemplo. E nessa tarefa, quando o gabinete ele vai associar, por exemplo, um movimento ao modelo de decisão, é possível observar o complemento. Aqui, esse campo não preenchido indica o complemento do movimento. No caso do movimento 12098, que é do IRDR, é exigido um número de tema. Então, quando o magistrado ele vai registrar a decisão, ainda que o movimento esteja associado ao modelo do documento, é necessário selecionar qual é o número do tema. Esse trabalho pode ser feito pelo gabinete, pelos assessores, ou direto pelo magistrado, no momento do registro do ato. E uma questão muito importante é que essa tela tem alguns detalhes que vocês precisam se atentar em relação a essas informações. Porque, por exemplo, aqui nós temos o campo onde você seleciona o número do tema. Então, por exemplo, selecionar o número do tema 4 e clicar em OK, isso faz com que o tema seja inserido no complemento do movimento 12098, que é do IRDR. Só que se vocês clicarem no adicionar número tema, e lá já vinha preenchido um outro tema, e vocês clicarem em OK, isso vai fazer com que mais de um tema seja inserido no movimento. E também, se vocês clicarem em adicionar todos, e clicar em OK, esse procedimento fará com que todos os temas disponíveis para o RDR sejam vinculados àquela decisão. E se o magistrado não se atentar, todos aqueles temas poderão ser registrados. Isso pode trazer uma incoerência nos dados estatísticos do juízo. Após a seleção do tema, lá na tarefa de minutar ou registrar decisão, vocês poderão observar que o tema ele foi inserido como complemento do movimento, e o próprio PJE traz esse ícone de OK, e a partir desse momento, quando a decisão for registrada, ela cadastrará esse movimento com esse tema. Então, normalmente, vocês não veem o número do movimento, mas vocês veem o nome, a descrição do movimento. Então, por exemplo, processo suspenso por incidente de resolução de demandas repetitivas.
É possível também associar o movimento de sobrestamento e suspensão nos modelos de decisão, antes mesmo da utilização da tarefa de minutar decisão ou registrar decisão. Então, lá, quando vocês vão no PJE, aqui nesse hambúrguerzinho, à esquerda, e acessam documentos, modelo, vocês vão perceber essa tela e ao clicar nessa aba associar movimento, vocês podem associar os movimentos que vocês desejarem de decisão, julgamento ou despacho. No caso de sobrestamento, os movimentos estão disponíveis somente na árvore de decisão. Então, vocês vão poder associar o movimento ao modelo. Há vara que trabalha dessa maneira e há vara que não trabalha dessa maneira. A gente sempre recomenda, quando possível, que os movimentos sejam associados previamente aos modelos de decisão, porque isso agiliza o registro do ato processual. Então, agiliza o procedimento que o magistrado faz ao clicar no botão de registrar, tá? Da mesma forma que é importante vincular o movimento ao modelo, também é importante desvincular. Então, se, por exemplo, o Comitê Gestor das Tabelas Processuais, o CGTP-UPD, ou a COSIX, informar que determinado movimento foi inativado, como foi o caso agora do movimento 60.000, que nós inativamos no início desse ano, todos os modelos de decisão que tiverem, decisão, despacho ou julgamento, que tiverem com aquele movimento que será inativado, esses movimentos precisam ser desassociados dos modelos de decisão, despacho ou julgamento. Porque se vocês não desassociarem movimentos que serão ou que já foram inativados, o que acontece? No momento que o magistrado tenta registrar o ato, dá problema. Ele não consegue, pode ter outros movimentos vinculados ao ato, mas o magistrado não consegue registrá-lo, tá? Então, aí vocês pensam que é um problema do PJE e não é um problema do sistema. Na verdade, é só uma questão de ajuste no movimento vinculado àquele modelo. Já passando para a questão dos movimentos de levantamento de sobrestamento, até final de 2021, nós tínhamos os movimentos de sobrestamento na árvore do magistrado e movimentos de dessobrestamento, de levantamento do sobrestamento também na árvore do magistrado. Mas nós percebemos que o nosso tribunal, e o CNJ percebeu que os demais tribunais também, nos demais tribunais, esse movimento de levantamento ele não era registrado, porque às vezes o magistrado, ele na hora que ele vai julgar, ele já determina o levantamento no teor lá do documento de julgamento, e ele não vê necessidade, por exemplo, de julgar, depois fazer o processo concluso novamente para fazer uma decisão. Então, por essa razão, devido a essa dificuldade que os magistrados tinham de realizar um levantamento de sobrestamento, o nosso tribunal, em conjunto com outros tribunais e com a STF, fez um estudo para tirar esse movimento de levantamento da árvore do magistrado, para não atrapalhar o julgamento do processo, e trazer o levantamento para a árvore do servidor. Não que nós quiséssemos que, de fato, tivesse um levantamento, mas, pelas regras estatísticas, o CNJ vê a necessidade de se realizar o levantamento do sobrestamento antes que o processo dê continuidade na tramitação, ou seja baixado por alguma razão, ou seja arquivado definitivamente, por exemplo. Então, esse movimento de levantamento de sobrestamento, atualmente, está disponível na árvore de servidor. Se vocês forem no sistema de gestão das tabelas processuais, lá do CNJ, nós colocamos aqui na apresentação o link e o QR Code. Se vocês pesquisarem levantamento, vocês vão ver vários movimentos com essa descrição. Né? Ó, esse movimento de despacho era na árvore de magistrado, foi inativado. O da árvore que estava na árvore de decisão também foi inativado, e foi criado esse outro movimento, levantamento da causa suspensiva ou de sobrestamento, sob o código 14974, e todos os movimentos de sobrestamento estão sob ele. Apenas de levantamento de sobrestamento estão sob esse código. E qual... Deixa eu voltar aqui. Então, levantamento de sobrestamento
é um movimento de servidor que precisa ser registrado pela Secretaria do Juízo e não pelo gabinete. O gabinete registra os sobrestamentos e a Secretaria registra os levantamentos quando o processo voltar do gabinete, por exemplo, com essa determinação. Vocês percebem que nós temos, então, são duplas. Aí eu costumo até brincar que é dupla de 2, porque para cada código de movimento de sobrestamento, há um código de movimento de levantamento. Tá? Então, lá na página, novamente, na página do CNJ, para quem tiver curiosidade, eu gosto sempre de mostrar na página, aqui, vou começar aqui fazendo o login. Vocês acessam o link, vocês vão acessar aqui, acessar a área pública. Vão acessar a tabela de movimentos, consulta complementos. Na consulta de complementos, se vocês quiserem saber, vocês podem colocar aqui, vou colocar aqui sobrestamento, ele vai trazer quais movimentos contém a descrição de sobrestamento, quais são as referências a sobrestamento, e são exibidas as informações tanto do movimento de sobrestamento quanto do movimento de levantamento. Sobrestamento, levantamento, de vários movimentos. Então, o CNJ tratou sempre como duplas, tá? Às vezes, para um grupo de movimentos de sobrestamento, nós temos um só movimento que levanta. Pode ser que haja, no caso de suspensão, principalmente. Então, lembrar da dupla de 2, então, gente. Sobrestou, tem que levantar o sobrestamento. Isso é de extrema importância para o nosso tribunal, em termos estatísticos. A exemplo disso, o CNJ cobrou, na regra do Prêmio CNJ de Qualidade de 2022, para que todos os processos que, uma vez sobrestados, tivessem sido levantados antes do arquivamento definitivo. Esse item foi cobrado no Prêmio CNJ de Qualidade de 2022, e o nosso tribunal impugnou, porque os movimentos de levantamento de sobrestamento eram muito recentes. Eles foram disponibilizados para vocês no PJE em fevereiro do ano passado. Então, por essa razão, nós impugnamos, o CNJ acatou, retirou esse item do prêmio, como requisito do prêmio, e esse ano, graças a Deus, ele não voltou, mas eles continuam cobrando itens de sobrestamento. Em relação ao levantamento de sobrestamento no PJE especificamente, é possível, não existe uma tarefa isolada que vocês a visualizem com o nome de levantamento de sobrestamento. Para realizarem o levantamento, vocês precisam acessar as tarefas, aguardar julgamento de outra ação ou manter processo suspenso. São duas tarefas a partir das quais vocês conseguem realizar o levantamento de sobrestamento. Então, o processo está aguardando um julgamento pelos tribunais superiores. Vocês normalmente colocam o processo aqui na tarefa aguardar julgamento de outra ação, e quando vocês tiverem condições de realizar o levantamento, como a Maria Fernanda bem explicou, as situações em que é possível realizar o levantamento, vocês vão acessar essa tarefa, vão selecionar os processos e realizar o levantamento. Aí vocês podem realizar a identificação dos processos dentro da tarefa, com as etiquetas, né, que o Neto e o Jairo estão explicando nos cursos aí também, para separá-los e vocês terem um controle melhor. Então, já na tarefa de, por exemplo, aguardar julgamento de outra ação, vocês vão clicar em realizar levantamento da suspensão. Tá? Se for, de fato, para levantar aquele sobrestamento, se houver já, se o termo, por exemplo, já tiver sido julgado. Agora, se vocês desejarem realizar qualquer providência que não seja o levantamento do sobrestamento, é possível, o processo não fica travado nessa tarefa. Basta que vocês cliquem aqui em tramitar temporariamente o processo. A gente deixou, assim, de uma forma bem clara a descrição desse item, dessa saída dessa tarefa, para que vocês saibam e se lembrem que vocês estão tramitando temporariamente o processo, como o próprio nome aqui já diz. Ou seja, se vocês futuramente precisarem arquivar definitivamente o processo, é necessário que vocês devolvam a tarefa de aguardar julgamento de outra ação ou manter processos suspensos e realize o levantamento. Porque, apesar disso não estar sendo cobrado no Prêmio CNJ de 2023, a gente volta a frisar a importância do levantamento, porque
o CNJ cobra isso nos painéis estatísticos, em indicadores estatísticos, tá? E pode ser que eles cobrem aí no prêmio de 2024 também. Então, já lá na tarefa de, por exemplo, aguardando o julgamento de outra ação, eu acessei aqui uma tarefa de aguardando o julgamento de outra ação, abri o processo e cliquei em realizar o levantamento. Quando eu fiz isso, a própria tarefa já exibiu por qual movimento aquele processo está suspenso ou sobrestado. Nesse exemplo aqui, ele está suspenso, não está sobrestado, tá? Então, ele diz, olha, o processo está suspenso por esse movimento. Então, para vocês saberem aqui qual movimento vocês têm que selecionar nessa tarefa para realizar o levantamento. O que vocês precisam ter em mente? Sobrestamento, em virtude de precedentes qualificados, suspensões conforme as suspensões previstas também no ordenamento jurídico. Se vocês consultarem a tabela de movimentos em relação às suspensões, vocês vão perceber, suspenso pelo artigo 366, vocês vão ver todas as hipóteses de suspensão. Em termos de movimentos, para cada movimento de sobrestamento, há um código de levantamento de sobrestamento, com o mesmo nome, tá? É a dupla. Já para suspensões, não, é diferente. Aqui vocês têm a página, aqui eu coloquei a página no GEPNAC, em relação à tabela de movimentos, porque aqui a gente tem a página também das tabelas processuais na intranet, vou falar sobre ela já já, mas em termos de sobrestamento, eu sugiro vocês acompanharem a página do GEPNAC, que está sempre atualizada, com informações adicionais sobre essa questão. Então, suspensão, há, por exemplo, 9 movimentos de suspensão, que não é sobrestamento, tá? E por diversas razões, conforme previstos aí no CPC, no CPP, enfim. E aí, para essas suspensões, e para essa também, essa eu deixei separado propositalmente para dizer que ela é um coringa. Às vezes, quando vocês vão suspender por alguma razão e não há um movimento próprio, existe esse movimento genérico em que vocês conseguem utilizá-lo, o gabinete consegue utilizá-lo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós recomendamos o uso desse movimento apenas se não tiver um movimento próprio. Por que isso? Vai registrar a decisão da mesma forma? Vai. Mas, se o magistrado do juízo de vocês mesmos, o tribunal, o CNJ, desejar gerar uma estatística dos processos suspensos no juízo de vocês, seja visualizando nos painéis estatísticos ou na Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, que é de onde o CNJ extrai os dados, e vocês registrarem tudo com esse movimento genérico, vocês não vão ter as informações de uma forma clara. Por qual razão aquele processo está suspenso? Aí vocês teriam que abrir a decisão para poder ler e identificar qual tipo de suspensão. Então, a gente recomenda sempre a utilização desse movimento em última hipótese, quando não houver movimento próprio. Tá? E, falando em suspensão, todo e qualquer tipo de suspensão, não estou falando de sobrestamento agora, é suspensão. Suspensão, o levantamento é mediante o registro do movimento 12066. Esse movimento, levantada a suspensão ou sobrestamento dos autos, ele até então ficou com o nome de sobrestamento, mas atualmente ele só está levantando suspensão. Tá? Ele é o coringa, ele é o único movimento de levantamento utilizado pela Secretaria do Juízo que levanta qualquer suspensão. Tá? E voltando aqui só um pouco, em relação quando vocês acessarem a tarefa para realizar o levantamento da suspensão, atualmente o PJE, por enquanto, ele exibe por qual movimento o processo está suspenso ou sobrestado e a lista completa dos movimentos de sobrestamento e suspensão para vocês realizarem o procedimento de levantamento. Mas já está praticamente pronto, foi desenvolvido pela equipe da CODE PJE, com apoio do NUCIS aqui da COSISH, e das tabelas processuais também, uma melhoria nessa tarefa, para que, quando vocês tentarem levantar o sobrestamento, só exiba um movimento que pode ser registrado nesse caso, porque isso evita confusão por vocês, terem que analisar terem que procurar. Então, a gente solicitou uma melhoria para eles,
no caso desse aqui, já vou dizer que ele só pode levantar pelo 12066. A tarefa nem vai exibir os demais movimentos. Tá? É uma melhoria que está prestes a ser implementada, assim que o Banco Nacional de Precedentes for integrado ao PJE. Tá? E aqui, além dos movimentos de suspensão, que são de decisão de suspensão, há também os movimentos de despacho de suspensão, que estão disponíveis na árvore de despacho, lá na tabela de movimentos do CNJ, e assim, dessa forma também disponíveis a vocês no PJE, para qualquer movimento de despacho de suspensão, vocês também levantarão a suspensão com o movimento 12066, somente ele. Se vocês registrarem outro movimento que não seja esse, o que acontece? Nos indicadores estatísticos do CNJ, é como se o processo tivesse suspenso, tá? Não tivesse sido levantado. E, em relação ao reflexo do sobrestamento da suspensão, eu trago aqui alguns exemplos onde tudo isso reflete. Nas metas, e pelas metas que foi o assunto que nós abordamos no último webinar. Porque o sobrestamento e suspensão, ele faz, se o processo estiver sobrestado ou suspenso, ou até mesmo arquivado provisoriamente, isso faz com que o processo saia do cálculo da meta, tá? Porém, quando a gente fala em cálculo da meta, sair da meta não é sair de tramitação. Processo suspenso ou sobrestado é considerado um processo em tramitação, tá? Então, mas sobrestou ou suspendeu, saiu do cômputo da meta, por exemplo, o item de julgamentos, igual a gente vê aí na imagem, para a meta 1, um exemplo, tá? Tanto criminais quanto não criminais. Houve o levantamento daquele sobrestamento, daquela suspensão, isso faz com que o processo volte ao cômputo das metas, tá? Levantou é porque voltou a tramitar nas regras das metas. E reflete demais, sobrestamento, gente, reflete demais em vários itens. Eu trouxe só alguns exemplos aqui, coloquei o QR Code aqui da portaria 82, de 31 de março agora de 2023, que instituiu o regulamento do Prêmio CNJ de qualidade desse ano. Sobrestamento e suspensão reflete em vários itens lá, eu trouxe alguns exemplos aqui. Esse item, por exemplo, ele já estava no ano passado, já estava antes, tá? O julgamento de IRDR também. E o que acontece? O nosso tribunal, ele foi, um ano passado, se eu não me engano, no resultado do nosso tribunal, nós ficamos com 78%, ou seja, a gente não atingiu nem 80%. Por quê? Muitos processos estavam sobrestados com código sem tema, sem complemento, porque por alguma razão, acho que no início do PJE, ainda não estava, o sistema não estava acertado conforme as regras do CNJ, até a própria tabela do CNJ ainda não estava totalmente coerente, enfim, então nós ficamos prejudicados, sempre estamos sendo prejudicados de certa maneira nesse item, porque há processos sobrestados sem temas, ou sobrestados com temas inexistentes, que às vezes a pessoa vai colocar um exemplo, 10 e coloca 100, coloca 1000, enfim, colocava, né? Porque agora a gente tem uma tabela fechada, a gente está cada vez mais em parceria com a Código PJE, com o NOCIS, melhorando essas tarefas para tentar facilitar a utilização dela por vocês, tá? Mas esse é um exemplo aqui dos itens que são cobrados, o recurso especial repetitivo, o recurso extraordinário com repercussão geral, e por aí vai, tá? Em relação à página das tabelas processuais, para quem assistiu o primeiro e segundo webinar, nós trouxemos e trago aqui novamente o link da página das tabelas processuais no CNJ, tem um QR Code aqui, que os levará até a página, e também na intranet. Então, lá na intranet, a gente tem a página, a gente criou a página das tabelas processuais, o comitê, ela fica disponível aqui institucional, tabelas processuais unificadas. Essa página, ela contém uma breve apresentação da distinção entre classes, assuntos, movimentos, documentos, outras informações, por exemplo, sobre o Comitê Gestor das Tabelas, os boletins, porque assim que nós copiamos, né, a ideia do NUGEP-NAC e começamos a disponibilizar as informações sobre as novidades das tabelas, também em forma de boletim.
Além do boletim, nós criamos como últimas notícias para dar um destaque maior para alguns temas específicos. Aí a gente fez um outro tipo de apresentação numa plataforma Sway. E fiquem à vontade para navegar essa página, porque as tabelas processuais... Deixa eu voltar aqui. As tabelas processuais são a base dos dados estatísticos. Então, se vocês querem uma estatística fiel, que demonstre o real esforço, né, desempenhado aí pelo magistrado, pelos assessores, pelos demais servidores, diretores de secretaria, tentem utilizar o máximo possível corretamente os dados das tabelas processuais, porque são esses dados que refletem nos painéis estatísticos de vocês. Então, a gente considera que, fazendo uma analogia a uma casa, a gente considera as tabelas como a base da casa, os sistemas, aqui, as paredes dessa casa como os sistemas judiciais, o telhado da casa são as regras de parametrização, ou seja, são os casos de uso dos dados das tabelas dentro dos sistemas, mas essa casa pode ser linda, com toda essa construção, esse esforço depreendido por várias equipes no nosso tribunal, do CNJ. Se não tiver o usuário, ou seja, o morador, alguém morando nessa casa, utilizando os dados corretamente, toda essa base, essa parede, esse telhado são em vão, tá? Ou seja, os dados estatísticos de vocês ficarão feios, assim, em outras palavras, porque a gente precisa que vocês utilizem, assim, tenham uma curiosidade. Claro que a gente sabe, assim, do trabalho, enfim, do volume de trabalho que vocês já têm, e por essa razão, a gente vem cada vez mais tentando aprimorar os dados das tabelas processuais na própria página do CNJ e também dentro do PJE, em conjunto com as rotinas cartorárias e as tarefas no sistema, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar a vocês. Em relação aos reflexos, como melhorar os dados estatísticos das tabelas processuais, nós temos aí também dados referentes à Lei Maria da Penha, a Lei Henri Borel, a Lei da Escuta Especializada e Depoimento Especial, mas é só um spoiler, porque quem tiver mais curiosidade sobre esse assunto pode acessar esse QR Code aqui para fazer a inscrição para o quarto webinar, tá? Que ocorrerá aqui nesse mesmo bate-local, bate-horário. E me coloco também à disposição para dirimir qualquer dúvida a respeito de tabelas processuais, assessorando tanto a COCIST como o Comitê Gestor das Tabelas, e em parceria com minhas amigas aqui de trabalho, Rosana Tolentino, Janaína Salvador. Podem nos chamar no Teams, fazer até ligação, tá? A gente substituir as ligações por telefone agora pelo Teams, e teremos o maior prazer em atendê-los. E também encaminharem e-mail ao CGTPU, tá? Para algumas orientações sobre tabelas, solicitações de associação de assunto a determinada classe, ou se for um problema relativo às tabelas processuais dentro do PJE, aí já nesse caso eu sugiro a abertura de ordem de serviço. E se vocês desejarem, não, eu percebi que não tem uma classe, não tem um assunto, um movimento, lá na tabela do CNJ, aí nesse caso vocês precisam realizarem um pedido via SEI, tá? No mais, era isso. Agradeço a participação de todos, a paciência e principalmente o interesse por esse assunto.